Und das Ende ist der Anfang. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. Olá, seja muito bem-vindo ao Vértigo Podcast. Nosso bate-papo de hoje é sobre Dark, uma série alemã produzida pela Netflix, que tem crianças desaparecidas, viagens no tempo, misticismo e uma boa dose de mistério. Se você ainda não viu, pause esse podcast repleto de spoilers, porque a série tem plot twists muito legais e a gente vai falar sobre eles hoje. Eu sou o Fred e os meus amigos são... Felipe, Gui e Léo. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow. Now you look for love in the times of hate. How many swipes for a blow of fate? Gente, vou fazer uma pergunta pra vocês. Dark é tudo isso mesmo? Ou é só hype? eita. Olha, O polêmico. cara já solta a bomba no começo do negócio. Achei polêmico. Eu acho que o Léo pode começar por essa, hein? Honestamente, acho que dentro do mar de séries medianas que a gente vive hoje em dia, de produções cinematográficas medianas, Dark, de fato, sobressai bastante, cara. Eu acho que a última vez que eu fiquei tão fascinado, assim, acho, com o universo criado, além de Game of Thrones, que é a coisa mais recente, foi Breaking Bad, eu acho. Que foi uma série que me consumiu não só enquanto eu tava assistindo, mas me fazia, tipo, pesquisar coisas, ver quem era ligado com quem, o que poderia acontecer, cheio de teorias pra nova temporada, como é que isso vai se resolver, como é que todas essas perguntas vão ser sanadas, essas dúvidas vão ser sanadas. Eu acho que por mais que você goste ou desgoste do final, você ser chamado pra fazer esse tipo de coisa, algum crédito tem que ser dado à série, sabe? É, a história é muito fodida, né? Ela te prende do começo ao fim. Em vários aspectos, É o né? que você falou, independente da conclusão, né? Os personagens, eles são muito bons e eu acho que todo o trabalho técnico que tá atrás da série, assim, desde o casting, que é sensacional, até a trilha escolhida, as cores que são muito marcadas na série, né? Ela é toda meio cinzenta e tem uns tons amarelos. Essa cidade que eles construíram é muito verossímil. Eu acho que ela vale a pena por todos esses elementos, além de uma história bem bacana, assim, bem amarradinha. Eu só queria dar uma ênfase na piada sensacional que o Fred lançou, mas foi bem no meio da fala do Fê, e ela passou despercebida. Mas foi muito boa, quando o Fê falou que a série te prende do início ao fim. É porque o início é o fim e o fim é o começo. É verdade. The Anfang is das Ende. Ah lá. Das Ende is the Anfang. Mas eu queria falar uma coisa. Baran Bodar e a Jantje Friese. A Jantje Friese é a roteirista e o Baran Bodar escreveu alguns episódios, mas é o diretor da série. Esses dois, os caras fizeram um trabalho absurdo, hein, cara? Tudo bem que eu achei um pouco a temporada talvez um pouco corrida, algumas pontinhas assim ficaram meio abertas e tal, mas o principal os caras conseguiram entregaram muito bem, tipo. A gente tem que dar os parabéns, porque como o Fê sempre falou pra gente ali nas nossas conversas, essa é uma série que é pensada desde a primeira temporada, já sabe, vai ter 3 temporadas e vai acabar ali. E isso, cara, é muito importante. Você percebe que a história tá fechada. Porque essa história poderia ter ficado continuada que nem ficou Lost. Fica lá, trocentas temporadas, fica inventando mais mistério, uma hora não sabe mais como resolver todos aqueles mistérios que se criaram e faz no final. E a série não, a série falou, vão ser 3 temporadas e acabou. Não importa que tá maravilhosa, a série tá demais e tal. Tudo bem, mas tudo tem que ter um fim, né? Então, nesse exemplo que você deu do Lost, fica claro que os caras, eles criaram alguns mistérios sem pensar na conclusão. E isso é uma coisa evidente. que não acontece em Dark e é um ponto muito positivo. Independente, assim, das teorias que a galera criou, né, entre as temporadas, tudo é respondido. Isso é muito bacana. Eu acho que independente da qualidade dos mistérios, que isso a gente vai discutir mais pra frente, pra mim o principal mérito da série é que é uma baita lição de produção e planejamento, porque já pensou, tendo em consideração o arco que eles iam levar na terceira temporada, como que isso impactou no casting no começo, por exemplo? Sim, como é que isso muito impactava legal na fotografia, na construção das coisas? Pra mim, Não, Dark... eu vou falar uma coisa rapidinho. O casting dessa série, só que você mencionou, o casting da série é impressionante, cara. É Os caras conseguem impressionante. pegar gente Sim. idosa que parece com a pessoa adulta, pôr uma criança que parece com a... É impressionante, cara. Os trejeitos, a arcada dentária da Não, Marta, velho. E tem os fatos interessantíssimos aí. Aliás, que eu vou mencionar aqui, porque a gente tá falando de casting, porque, por exemplo, aqueles Infinito lá, o filho da Marta do Jonas, Sim. Sim. ele, se você pegar a versão adulta dele e a versão idosa, eles são parentes na vida real. Ah, sim. Olha só.
Isso é bem legal. O cara que interpreta o Peter Doppler mais novo, chegando em Vinden, é filho do ator que faz o Peter Doppler na série. Caraca, que demais. É igual, né, cara? Que legal. É igual, impressionante, é igual. Pegaram o filho do cara pra fazer mesmo. Então, na terceira eles ainda abusaram de um recurso que é até o mesmo 13 Razões. Como eles iam apresentar 2 novos mundos e ainda tinha as realidades sobrepostas, eles fizeram um negócio de machucados pra marcar coisas. E isso é muito bom, né, isso cara? Isso é muito bom mesmo. Esse personagem infinito, ele tinha um cortezinho na boca, né? Que você até fica pensando, caralho, como esse cara cortou a boca? Será que aconteceu alguma coisa que é importante? E não, era só pra marcar, ó, esses 3 caras são o mesmo. É que eu não sei se aquilo é um corte ou se é de nascença mesmo. É, parecia um lábio leporino, né? Lábio leporino. Não, eu achei legal que esse recurso de marcação, né, com cicatrizes, que inclusive a da Marta fica mudando de lado, né? Sim. O do cara também fica mudando de lado na boca dele. Então, esse recurso, ele não é usado de maneira, tipo assim, vou colocar uma marcação só pra ter a marcação. Tem uma história, né? Então mostra como que surgiram as cicatrizes. Então tem um link com a história. Tiveram 2 coisas nessa temporada que foi meio forma de fazer mais fácil para as pessoas entenderem. Sim. E que eu não achei necessário. Achei ok ter, não me incomodou ter lá, mas eu achei desnecessário. Um foi essas marquinhas aí de ficar virando de lado. Não precisava ter isso, sabe? Porque o mundo da Marta é muito mais amarelado e muito mais quente as cores, e o mundo do Jonas lá é muito mais frio as cores, mais cinzento. A segunda coisa é que tem aquele troço de você entrar no portal pra você saber que você tá na outra dimensão e tal. Eu achei legal o efeitinho e tal, mas também não achei necessário eu aquele não gostei, troço lá. Cara. Então, eu concordo com você. Eu acho que usaram tanto que cansou. Ficou parecendo... Não, tem hora que eles não usam. É. Tem hora que você viaja, você tá tipo assim, no futuro do lado da Marta. Aí de repente ele vai pra 1888 com o Jonas e não tem essa porra. Aí umas horas tem, outras não tem. Eu achei meio o efeito da novela Mutantes. Nossa, e aí, escolheu um bom. Então, você começou... Caminhos do coração. Você começou a falar, Léo, a respeito desse ritmo e tal, que foi um pouco corrido. Eu acho que só a terceira temporada eu senti isso, sabe? Ah, sim, eu falei exclusivamente da terceira temporada. Então, eu acho que eles tiveram bastante tempo pra desenvolver os personagens na primeira e pra deixar a história incrivelmente interessante na segunda. E aí eu acho que a gente até falou disso, né, antes de começar a gravar, que essa terceira ela precisava de mais uns episódios, sabe? Pra desenvolver certas coisas. Quantos mais vocês acham? Eu até mencionei com vocês que Dark tem 26 episódios, certo? Eu falei que se tivesse uns 30, tipo, se a última temporada tivesse uns 12 episódios, sim, eu acho que conseguiria fechar todas as pontas que eles deixaram meio sem explicar direito, assim, sabe? E ainda ia ficar bonito no número. Ia ficar 30, a triquetra. Mas tinha que ser o 33, né? Tinha que ser 33. Opa. Ia judiar ainda mais os personagens. Então, isso é verdade, porque a cada episódio os caras sofrem, né, uma vida, literalmente. Nossa, dava pro Urish achar mais uma amante, né, cara? O que aconteceu era que o Jonas ia ficar mais uma semana sem tomar banho. Vagabundo não toma banho, cara. Impressionante. É uma coisa muito aflitivo isso. Tudo bem eles quererem... Caraca, os caras transam sem tomar banho. Meu irmão, a unha do Jonas... Aquela cena foi nojenta. A unha do Jonas, meu irmão. Nossa. Aquilo lá tava saindo minhoca de dentro já, brother. Você tá de brincadeira comigo. Haja amor, hein? Haja amor, porque a Marta também tinha tomado banho. A Marta também não tinha Amor tomado por banho. alguém que você... Amor por alguém que você acabou de conhecer. Não, e Mas o você pior, sabe que eu tenho esse incômodo, cara, em série de zumbi. que eles ficam todos sujos sem banho. A galera tá lá, há tipo meses sem tomar banho, aí passa, sei lá, no meio dos zumbis que estão mortos há não sei quantos meses lá, entrando em decomposição, e aí eles, sei lá, pintam um clima e eles transam. E eu falo, caralho, o que tá acontecendo, sabe? Nojentaço. Idade média, fios. Pode crer, né? O brasileiro tem esse negócio, pô, eu não vou dormir sem tomar banho, né? Isso é verdade. Então. Porque uma vez eu fui na Alemanha... Não. Eu achei que ia vir uma parada. Mas eu acho que aquela frase que eles falam na série direto, você pode mudar, né? Acho que é o que temos para um banho é uma gota e o que não temos é um oceano. Deve ser isso. Deve ser escassez, eu não sei, não é possível. Essa frase o Léo escreveu antes. Não escrevi não, pior que não, eu acabei de ver aqui a frase. Keep the light on, keep the night light on. May the angels bow down for you and lay their feathers beneath your feet. Gente, vocês conseguem elencar algo que vocês mais gostaram das 3 temporadas? Sim, pra mim tem claramente o melhor momento da série, pra mim.
Fala aí, Que é Léo. o encontro do Jonas quando ele volta pra 2019 pra tentar evitar o suicídio do Michael, do pai dele. Essa pra parte mim da é a melhor história é parte linda. da série. É a melhor parte da série. Essa parte é sensacional. Toda vez que eu vejo essa cena, eu me arrepio, me emociono. Quando eu tava vendo a segunda vez a série, me emocionou mais ainda do que a primeira vez. Eu chorei, achei... Essa cena pra mim é fantástica. Fantástica, cara. Olha, Todo o diálogo. Principalmente a hora que o Jonas levanta a mão e fala assim, toca aqui, parceiro. E aí o Michael se Nossa. toca do que o Jonas tá falando. E aí a parte que mais mexe comigo é que o Michael sente tanta culpa do que aconteceu, como se ele tivesse sido responsável por aquilo. Sim. E aí ele abraça o Jonas e começa a pedir desculpa pro filho dele, sabe? Como Nossa, se ele cara. pudesse ter feito alguma coisa pra impedir aquilo, sabe? Se ele pudesse ter Sim. falado aquilo pra alguém antes, mas ele não teve a coragem de fazer, sabe? Ou quando ele falou, ninguém acreditou nele. E ele Sim. carrega aquela culpa por tanto tempo, e aí naquele momento ele vai lá e ele tem pela primeira vez na vida dele alguém que sabe o que aconteceu com ele. Não, e que confirma pra que mim aquilo é- não é uma loucura, né? Porque ele ficou se questionando por muito tempo, né? Não, e ele fala até Sim. que ele fala que ele achava que aquilo era um sonho, que aquilo parecia uma coisa que ele tinha imaginado. E aí quando ele Sim. se viu criança, naquele dia mesmo, ele percebeu que tudo que ele imaginava na cabeça dele era verdade. Ele realmente era ele era do futuro. E o cara viveu 33 anos com isso, cara. Tentando E falar a pra todo Inês, mundo, cara? ninguém acreditava nele. Não, e a Inês, ela tem grande parte, né, de culpa nisso, porque ela dopava Sim. o moleque, né, cara? Sim. tenho que concordar com o Léo que acho que essa é uma das cenas mais tocantes da parte do drama de Dark. Mas pra mim, eu acho que a primeira cena que mais me marcou e aí ficou marcada pra mim foi o primeiro encontro entre o Jonas e o Adam. E aí chega um momento que o Adam fala, você ainda não entendeu quem eu sou, né? E daí, tipo, ele tira... Não sei o que ele usa ali no pescoço, né? Mas ele tira e abre assim e mostra a mesma Não, cicatriz. ele manda, né? Ele manda, Gui. Irbindu. É verdade. O Léo tá demais, alemão. Pra mim, essa cena... Mas, Ô, Gui, mas pra mim é uma das cenas mais marcantes. Essa cena é foda mesmo, cara. essa foi a cena que marcou, mas por uma razão um pouco diferente. Porque, assim, chegou nesse ponto da história, eu já tava empolgado com as minhas teorias, assim, né? Eu assistindo. Aí eu pensando assim, mano, já pensou se o Adam é o Jonas? Aí bem nessa hora, assim, Irbindu. Eu, rapaz, era mesmo? Tipo, olha só. Foi muito assim. Mãe de Ná, Fred Então, de Ná. é interessante, cara, pelo seguinte, você cria, tipo, meio que um asco do Adam, porque você começa a ver ele como um vilão. E você vê o Jonas como o herói da história, né? E você se coloca na posição do Herói Jonas, né? Você sofredor. tem os mesmos sentimentos dele. Não, então, primeiro você toma um choque, né? De falar, caralho, como assim esse maluco é o Adam, né? E aí você tem uma nova injeção de ânimo, porque você fala, caralho, agora eu quero saber como esse moleque vai virar o Adam. Sim. Eu acho isso Exatamente. muito sensacional. Porque ele nesse- consegue criar, né? Ao mesmo tempo que ele é um plot twist em algum momento, né? Nessa Sim, primeira sim. conversa, ele gera o anseio que você fica até o final, na verdade, né? Até a terceira temporada, até você ver a cena e entender por como ele chegou e se tornou o Adam. Sim. O que acontece então, com o Jonas, né? Eu confesso que eu fiquei em negação, cara. Tanto que eu tenho uma teoria que até virou popular depois na internet, de que aquele era o Mikkel e não o Jonas. Eu lembro. Que de você alguma comentou forma ele isso. escapou da morte e, tipo, tava lá enganando o Jonas pra que tudo acontecesse da forma que ele planejou. A gente tava falando de cenas marcantes, né? Vocês falaram essa do pai, falaram essa da revelação do Adam, né? Tem outras duas cenas que são muito pontos de virada na história pra mim. Uma é de quando o Urich volta no tempo, porque ele tá convencido de que o Helg é o assassino das crianças. Nossa. E aí ele tenta matar ele criança. É uma cena realmente chocante, porque ele começa a, tipo, abrir a cabeça do moleque com uma pedra. Aquela cena é bem Sim, pesada. é foda. E ainda mostra a hesitação dele antes de fazer isso, porque o cara é um Mostra, policial. cara. né? E aí você fica, não, por favor, porque você tá acompanhando o cara que tá tentando mudar o tempo. E aí, quando ele tá lá, você vê aquela hesitação e você fala, não, por favor, não faça isso, sabe? Tipo, mude o tempo, né? E você começa a sacar que Dark tem aquele negócio de que as coisas não podem ser mudadas. Parece, Mas, tipo, Fê, história de mitologia, assim. Esse é famoso The Endless Life. É um ciclo sem fim. É, Ah lá. é muito foda. Sim. Gente, a gente falou bastante dos personagens. Vocês têm algum favorito? Gretchen. É zoeira. Eu odeio a Gretchen. Seu personagem favorito é um poodle. Olha, eu acho que é clichê, mas o meu personagem favorito acaba sendo o Jonas, que a gente acompanha desde o início, né? O primeiro Então Jonas. você gosta do Adam. Quê? O Adam.
Não, o primeiro Jonas não chega a virar o Adam, né? Gui, o Jonas tem 2 caminhos. Ou ele vira o Adam ou ele morre. Não, mas a gente não chega a dar 66 anos de ciclo. A gente só chega a dar 33 anos de ciclo. Lógico que dá, Gui. Não chega, Léo. O Jonas... Gui, o Jonas que a gente vê em 1888 é o Jonas que você viu no começo da série. Não, mas é o Jonas mais velho, não é? Gui. Não é. Léo. O Jonas de não, 1800... Léo, mas Léo, eu entendo, Léo, eu entendo os 2 pontos, o que você tá colocando, e concordo, e eu entendo o ponto do Gui. Porque o meu favorito não é o Jonas jovem, é o Jonas do futuro. Então, o que vocês estão falando é que o personagem que vocês gostam é de um momento até outro momento. Exato, é uma parte do... Sim, eles estão compartimentalizando, Léo. Só pra entender. Então, da primeira temporada até o final da terceira, eles contam 66 anos ou eles contam 33 anos? Muito mais do que isso. Eles contam de 1888 até 2053. Não. Sim. Não, eles contam Eles quebram um ciclo. Eles contam um ciclo. Cada ciclo tem quantos anos? 33 anos. 33 anos, não é isso? É um ciclo. Eles contam um ciclo. Não, mas daí não é assim, não é a assim máquina que funciona. dá um salto. A máquina dá salto, velho. Eu sei que a máquina dá salto, mas eu entendo... É que eu entendi que o Gui tá perguntando a partir de 2019, não é? Por exemplo, eu comecei Gui, a série... O problema é o seguinte, ó. Vamos recapitular aqui, ó. Na primeira e na segunda temporada, a gente tem 2 Jonas, certo? A gente tem o Jonas da capinha amarela e o Jonas adulto. Isso. Na terceira temporada, a gente acompanha o Jonas da capinha amarela virando o Jonas adulto. E aí, esse Jonas adulto que a gente viu volta pra 1888. A gente acompanha esse Jonas, que era da capinha amarela na primeira e na segunda temporada, virando Adam em 1888. As histórias se linkam na terceira temporada. Pelo que eu entendi, o Gui tá escolhendo, assim... Você gosta do Jonas só quando ele é novinho. Você gosta de um determinado Tudo caminho bem. narrativo que o Jonas toma. Isso. Tem alguns, né? Isso. Basicamente é isso. Eu acho que tem essa quebra que ok, é uma questão de destino, ele vai ter que passar por isso, ele vai ter a jornada do herói dele, mas tem um momento que o Jonas vai ter ações, né, que não vão ser as melhores, porque ele vai se tornar o Adam e ele tá fadado a isso. Eu acho que eu me apego, até, não é nem eu gosto, eu acho que eu me apego a esse Jonas, que a gente acompanha desde o início, que a gente vê todos os sofrimentos, que a gente vê o encontro dele com o pai, que a gente vê então ele como Adam na terceira temporada, entrando lá, né, cortando o tempo e falando com o Jonas mais novo para ele pegar e salvar a Marta, para eles irem depois pro tempo real, que é o Jonas que entende o que aconteceu, né, que é o Adam, na verdade, que entendeu tudo o que aconteceu e que tinha o terceiro mundo. Fica complicado porque tem diversos Jonas, diversos momentos e diversas realidades, mas se eu fosse acompanhar uma história, pra mim a principal seria do Jonas principal. Seria mais ou menos isso. Eu gosto muito do Jonas, desse jovem, né? Mas o meu favorito, cara, é o Jonas do futuro. Porque ele me lembra 2 coisas, cara. Ele me lembra o Trunks do futuro e ele me lembra também o cenário que é pós-apocalíptico do Chrono Trigger. Sim! Não, lembra os não dois lembra mesmo. muito? Lembra os dois. A jaquetinha, verdade, né? Ele chega... O Trunks, ele lembra muito o Trunks do futuro. Então, eu acho muito legal, cara. É um personagem que entra na série, é super misterioso até você entender, né? Que ele é o Jonas jovem e tal, e vai virar o Adam lá pra frente. Ele é apresentado como um cara estranho, né? É o estranho que chega na cidade, tem aquela planta bizarra no hotel, e ele deixa você intrigado pra cacete. Então, esse é o meu personagem favorito, assim. E até o final eu fiquei torcendo pra ele não virar o Adam, né, cara? Não tem jeito. Mas o próprio ciclo do Adam é legal. Pra mim, quando ele tenta fazer o apocalipse e não dá certo, a cara dele é impagável. Sim. Porque Tipo, é que Jonas merda fazendo isso. merda. Jonas fazendo merda desde sempre, né? Tipo, de novo chega a É Cláudia, foda, né, né? cara? Alô, Jonas, você fez merda de novo pra variar. Então deixa eu Então, explicar Jonas, as coisas. você tá velho aí se achando fodão e tudo que você entendeu errado. Você não Otário. entendeu nada. É muito Otário. satisfatória essa cena pra mim. Ele de olhinho fechado, assim, esperando tudo acabar. É muito triste. Dá é mó muito dó, né, triste. cara? Eu fiquei com dó dele, mano. O único momento que a gente tem um Jonas diferente é quando o Adam vai salvar o Jonas, né? Aquele é o primeiro Jonas que a gente tem, Aquele que é um é- Jonas diferente de todos que a Sim. gente já viu. Que ele não participa Porque de nenhum a- ciclo. Realmente quebrou o ciclo, né? Tanto o Adam naquela versão, quanto o Jonas que ele salva, são as únicas versões exclusivas, entre aspas, de Sim. Jonas que a gente tem na série. Porque verdade. todos os outros Jonas que a gente vê viram Adam ou morrem. É verdade. E é o mesmo Ele não Jonas, tem né? escapatória. E é o mesmo Jonas. Porque a gente pode olhar em ele- momentos diferentes da vida dele, mas é o mesmo Jonas. É a mesma pessoa. Ela vai viver naquele ciclo eternamente. Ou ele vai morrer no mundo da Marta, ou ele vai viver pra sempre. Ô, Léo, E virar calma. Adam. Esse negócio ficou confuso aqui nessa discussão, porque a gente não explicou alguns conceitos científicos que são empregados na série. Eu acho que ia ser legal se a gente falasse disso antes de
de dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo. É melhor, aquela parte da realidade, porque a linha do infinito ela tem a borda interna e externa, né? Que são dois acontecimentos. Então, aquilo, na série eles explicam usando o paradoxo de Schrödinger, né? Vou explicar primeiro o paradoxo, depois eu explico como ele entra na série, né? A ideia do paradoxo de Schrödinger é você pegar um gato, ou qualquer animal que seja. Na série eles explicam de uma forma mais complexa, né? Usando decaimento atômico e tal. Mas tem uma forma um pouco mais simples. Você coloca um gato em uma caixa isolada, ou numa sala isolada, que você não consegue ouvir o gato, ver o gato, não consegue ter nenhum tipo de contato com o gato. E lá dentro você tem uma ração envenenada, por exemplo. E você não consegue saber se o gato comeu essa ração ou se ele não comeu essa ração. E se ele comeu essa ração, se ele faleceu com essa ração ou se ele ainda tá vivo. Então, enquanto você não abre aquela porta, ele pode estar vivo ou pode estar morto. Ele pode estar em qualquer um desses dois estados. Ou seja, ele se encontra em um estado de suspensão, em que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Como isso é explicado na série? Quando o Tannhaus, quando ele vai tentar viajar no tempo lá, ele acaba criando os dois mundos, a realidade do Tannhaus é, entre aspas, o mundo real, vamos dizer assim. E ele criou os dois universos que a gente vê, o universo da Marta e o universo do Jonas. E esses dois universos existem concomitantemente. Eles têm que sempre acontecer ao mesmo tempo. Então, quando tem alguma decisão, você gera duas realidades que vão acontecer simultaneamente. Você vai gerar a realidade, por exemplo, que a Marta salva o Jonas ou a Marta não salva o Jonas. Então, a gente tem dois Jonas vivos. Ao mesmo tempo, ele tá no mundo da Marta e morre lá, e ele é o Adam ao mesmo tempo. Sim. Ele é morto e pai daquele personagem que não tem nome, e ele é vivo e vira o Adam. É loucura porque ao mesmo tempo ele é pai de um menino que é tipo bisavô, tataravô dele mesmo. Sim. E isso acontece em vários locais da série, né? Tipo, então, a Elizabeth é mãe da mãe dela. Isso. Eu acho que é legal você falar do outro paradoxo que é apresentado na série também. Que é o de Bootstrap, né? O paradoxo de Bootstrap é quando um objeto, ele não tem uma origem determinada. Então, no caso da série, o principal objeto é a máquina do tempo. Então, a máquina do tempo é inventada pelo H.G. Tannhaus. Ele recebe uma planta da Cláudia. E daí ele começa a construir a máquina, mas ele não sabe como fazer funcionar. O Jonas mais velho, o Jonas adulto, leva pra ele o combustível da máquina e mostra como a máquina funciona, quando ele vai pedir pra ele consertar a máquina dele mesmo. Ou seja, a máquina só existe porque ele criou, mas ele só criou porque ele recebeu a planta e aprendeu a como mexer na máquina que ele tava fazendo com outra pessoa. Ou seja, a máquina não tem uma origem. Ela simplesmente existe. Tem um outro ponto. A máquina só funciona por conta do celular do Ulrich. Exatamente. Então são diversas coisas que estão correlacionadas, né? Então é um ciclo super complexo para que tudo funcione. É mais ou menos assim. Ele recebe no passado a missão de construir uma máquina que só vai poder funcionar no futuro com a ajuda de um futuro mais distante, que é o utensílio lá depois quando vem o celular e vem a substância. Né? Sabe como é que é o jeito? É que tem um jeito mais fácil de explicar, por exemplo. Vamos supor, Fê, vou pegar você como exemplo, que você adora a teoria da relatividade. Sim. E aí você estuda a teoria da relatividade agora. Você começa a estudar, fazer um mestrado em física. E aí você descobre como voltar no tempo. E aí você volta no tempo para falar com Albert Einstein. Só que ele ainda não descobriu a teoria da relatividade. E você explica pra ele a teoria da relatividade. E aí o Einstein escreve o paper, né, da teoria da relatividade e tal. Só que aí, como que isso aconteceu? Porque o Einstein só fez o paper da teoria da relatividade porque você falou pra ele e explicou o que era a teoria da relatividade. Exatamente. Ou seja, a teoria da relatividade nunca existiu. Ela não tem uma origem. Porque você só sabe porque você leu o paper do Albert Einstein. Mas ele só escreveu o paper porque você falou pra ele. Bom, um exemplo clássico que eles dão na própria série é a questão do ovo e a galinha, né? Que você nunca sabe mais quem vem primeiro. Eu acho que é legal que eles ainda adicionam um elemento pra confundir nossa cabeça, né? Porque a planta que a Cláudia leva pra ele vem do outro mundo. Vocês lembram disso? Da Marta B, né? É, a Marta B é que entrega essa planta pra Cláudia, esse blueprint. Seria a Cláudia B, na verdade, né? Ou é a Marta B? É, mesmo? só que... É a Eva. Não, então, a Cláudia A recebe da Marta B, porque ela já tinha matado a Cláudia A. A Cláudia B. A Cláudia B, é verdade. Ainda tem Meu isso. Deus do Ainda céu, quase tem me deu isso. um nó na cabeça aqui. Caraca, é foda, né? É foda. É, não, então, ó, a Cláudia A recebe a planta da Marta B depois de matar a Cláudia B. E é essa a planta que chega pro Tannhaus do mundo A. Sim. É isso. Então é um bootstrap incrementado. A única coisa que eu acho meio bizarro nesse negócio das viagens no tempo é porque, por exemplo, a máquina que a gente vê na primeira e na segunda temporada, que é a máquina da mala lá, né, que o pessoal leva na mala, ela viaja no tempo ali normal. Quando a Marta aparece com aquela pokebola lá, ela viaja entre ela mundos. viaja no tempo, viaja pra outra dimensão, outro universo. Né? E aí, tipo, à vontade, né? Viaja então, e pra aí, todo lugar.
Aí eu acho que é um dos furos de roteiro, porque a explicação que a própria Eva dá pra Martha B é que eles utilizam sempre o fechamento do ciclo com o apocalipse para poder viajar entre mundos, mas na verdade eles viajam entre mundos fora desses períodos de apocalipse. Os momentos em que o tempo para, né? Na hora que ela usa essa explicação que ela dá... Pra mudar alguma coisinha, no né? momento em que acontece o apocalipse, é o momento que dá pra você criar as realidades paralelas, que dá pra ter 2 Jonas. É que aquele segundo que para é o momento em que dá pra você criar o gato de Schrödinger. Ah, tá bom. Em que dá pra você criar 2 Jonas. Em que dá pra Martha salvar o Jonas e não salvar o Jonas ao mesmo tempo. Não é a explicação de por que ela viaja entre mundos. Não. Por exemplo, o Yurik sempre bate no Helg. Sempre bate no Helg. Pode ser o Helg adulto, pode ser o Helg criança e tal. Dos 2 mundos. Isso só poderia ser mudado se fosse no momento do apocalipse. E alguém fosse lá e puxasse o Yurik e não deixasse ele bater no Helg. Aí você ia ter um Helg que foi batido pelo Yurik e um Helg que não foi batido pelo Yurik. É isso aí. Entendi. Não, perfeito. Deixa eu falar uma parada que eu fiquei pensando antes da gente sair desse tema. A gente vê algumas máquinas sendo desenvolvidas no decorrer da série, né? Você vê que começa com aquela cadeira e ela era gigante e matava as crianças, né? Até ela ser melhorada e usada no Helg. O Helg criança, ele é a primeira criança que viaja nessa máquina. Aí a gente vê que enquanto no mundo 1 o Jonas tá fazendo de tudo pra quebrar o ciclo e acabar com essa repetição, a Martha tá fazendo o contrário. Ele tem contato com o mundo 2 só velho. E ela, desde nova, já sabe dessa outra dimensão. Então, enquanto a máquina está sendo desenvolvida para viajar no tempo no mundo 1, a máquina está sendo desenvolvida para viajar em dimensões no mundo 2. Então, dá para entender essa diferença, assim. É verdade. Eu não tinha pensado sobre isso. Uma coisa só que me chamou a atenção, aproveitando que tá falando das máquinas, é porque quando eu terminei de ver a série, eu fiquei me perguntando, mas pra que o Noah fica fazendo aquela... Porque o Noah já sabe viajar no tempo. Pra que ele fica fazendo aquelas cadeiras? Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. E aí eu tenho a resposta. Porque eles precisavam desenvolver a máquina do tempo. E isso eu li, Léo. Eu também tenho uma resposta pra isso. Mas tem duas coisas. Tem uma coisa que o Adam fala pro Noah. O Adam fala pro Noah, ele mostra várias versões de máquina do tempo, ele fala que todas as versões de um aparelho precisam existir dentro do ciclo para que a versão mais avançada seja criada. Sim. Ele dá o exemplo, tipo assim, não adianta você criar um carro antes de criar a roda. Você primeiro tem que ter a roda para depois ter o carro. Mas além disso, porque o Noah, ele já sabe como fazer a máquina do tempo, a cadeira funcionar. Porque ele tem um livrinho que explica como faz a cadeira, que é o livrinho da Triquetra lá. Por que ele espera todo o tempo acontecer? Por que ele espera? Porque ele tem que matar aquelas crianças. Ele tem que matar o Yassin Freezer, porque o Yassin Freezer era interesse amoroso da Elizabeth, que é a menina que ele vai ter que ter filho depois no futuro. Verdade. Ele tem que matar o Mads Nielsen, porque o Yurik fala pra Regina que o Mads era muito gentil com ela. Ou seja, eles poderiam ter algum tipo de romance no futuro, talvez. E aí o Bartosz não ia nascer, porque o Bartosz é filho da Regina com a Alexander. Sim, e não só por isso, Léo. Tem um lance de que o Urich só vira policial por conta da falha na investigação do Egon. Exatamente. Então, se não tivesse todo esse envolvimento dele direto, né, de ser o irmão dele, de o caso não ter sido ele solucionado... Ele provavelmente não teria virado nem policial e nem comissário, né? Ele não teria nem ficado na cidade. Porque ele sempre quis sair da cidade. E isso é o que prende ele lá. O mundo sem Viden. E eu ficava me perguntando assim, por que de repente dá certo? Porque o Noah já sabia como fazer dar certo, mas ele precisava matar aquelas pessoas, e aí ele faz dar certo com o Helg, que é quem ele precisa manter vivo. Por que o Eric? Ele manda o Helg pro passado. Então, o Eric, eu tentei entender, cara. Mas eu não consegui. O Eric é tipo a Regina do ciclo. De qualquer maneira, o sumiço do Eric é o que começa a movimentar toda a situação pra terem as investigações, né? Pera, uma coisa pode ser, porque sem o sumiço do Eric, as crianças não iam na floresta à noite pra procurar a droga que ele tinha deixado na poltrona. É verdade. E aí nunca teria acontecido o que acontece. Esse é o start de tudo, na verdade. O Mikkel nunca teria sumido. Eu gosto muito da Cláudia, sabia? Eu gosto da Cláudia. A Cláudia é espetacular. Eu achei um personagem interessante pra caralho, cara. A evolução dela... A Cláudia é a mais foda, né, de todos os personagens. Né? Mestre dos magos. Ela é o mestre dos magos, cara. Real, cara. E eu achei muito interessante que, tipo, mostra ela se cuidando muito, né, ligando muito pro visual. E ela vai ficando esculachada e viajando e ficando presa lá no futuro. E aí você entende aquela transição pra aquela velha que parece uma bruxa, né?
Sim, Parece sim. a bruxa de 71. Não, e ela, no fim das contas, foi a única pessoa que aprendeu a jogar o jogo de verdade por causa disso que ela ganhou, né? Exatamente, cara. Porque todo mundo tinha um objetivo lá. Ela foi a única que cumpriu o objetivo. Na verdade eu acho que não é Era nem salvar aprender a jogar a o filha, jogo, né? eu acho que ela vai além, né? Eu acho que ela descobre o desfecho. Ela é Sim. a grande Sim. investigadora de tudo aí. E sofre pra Mas isso cacete a com série todos já os falou pra personagens. gente na primeira temporada, né? Falou, Sim. mas aí a Isso é gente muito fica legal. em dúvida, né? O diabo conseguiu enganar Adão e Eva, né? Exatamente. olha aí. Essa simbologia Olha a é muito referência fofa. aí. Vai, Zé Altafa. Bom, uma personagem que, putz, eu gostei muito dela, principalmente na primeira e segunda temporada, foi a Charlotte. Não foi a favorita, mas foi uma favorita por um tempo, porque assim, pelo menos a Charlotte do mundo A, ela é íntegra. Ela é o personagem mais standard que tem. E ela é uma das mais eficazes em descobrir as coisas. Sabe assim, vou torcer pra alguém chegar até o fim aqui do processo de investigação. A Charlotte, ela é super eficaz. Ela fala, eu vou entender esse negócio aqui. Ela vai, chega no fim da primeira temporada. Entendi. O problema é que o buraco era mais embaixo. Sim. Né? Não, e- Ela cuida da família. Ela é o personagem... Assim, eu quero jogar com o personagem mais standard que tem nessa merda. Vai de O mais Charlotte, que é balanceado, sucesso. Melhor relação custo-benefício, Charlotte. Claro verdade, que eu cara. peguei um ranço dela a Charlotte do mundo B, que Nossa. pra mim, não sei pra vocês, mas deu um cringe ela com o Urich. Me deu uma coisa não ruim tem também, química cara. nenhuma, né, isso? Zero química. Química Zero. zero. A, Zero. A Charlotte criança é muito fofa. Ela desenha muito os fofa. pombinhos Esse lá. lance legal. que você tava falando dela de ser perspicaz, de ser inteligente, já começa na infância, né? Quando ela Sim. começa a desenhar os pássaros e, tipo, fazer anotações. Eu acho que é nesse aspecto que eu gosto da Charlotte. Eu me afeiçoei pela criança e comecei a torcer por ela, sabe? Sei. Ainda mais porque ela tem... Depois a gente descobre, né, o fator órfã, o que pode ter influenciado no lance da perspicácia e na dificuldade de se relacionar, né? Também. Sim. É que a gente já pega um carinho pela personagem porque ela tá realmente empenhada em descobrir o que aconteceu com o menino, com o Eric. Aham. E a mãe tá descontrolada e dá uma cusparada na cara dela, né, cara? Cara, é muito absurdo. Nossa, Logo no começo da primeira temporada. E o legal da Charlotte é que ela não tem muita bullshit. Tem uma galera outros personagens que ficam num drama, assim, pessoal, ela é mais objetiva nesse aspecto. Não, ela é mais fria, né? Gente, mas falando de personagens favoritos, tipo, eu não tinha contemplado aqui na minha lista, mas Noah, né? O Noah é incrível, né, cara? Noah é Então. o Vegeta da série. Eu acho Eu adoro o Noah. ele é o Vegeta mesmo, ele é o anti-herói. Total anti-herói da Pode série. crer, cara, o Vegeta, mano. Desculpa a comparação. Nossa, eu torcia mas- muito pro Não, Noah, mas foi cara. muito boa essa comparação. E o ator é engraçadíssimo, ele não tem nada a ver com o personagem. Não, Vocês já viram ele sério? dando entrevista? Porque Eu vi. Não, nunca vi. Ele é muito engraçado. Ele é o mais alto astral. Perguntaram pra ele assim, aliás, perguntaram pra todo o cast, se você pudesse escolher qualquer outro personagem, qual você seria? Aí ele falou assim, jamais que eu trocaria o meu, sou o Noah é foda. Não é foda, cara. É demais, Não, e o demais. cara tem uma presença, né, é isso cara? que eu ia falar, ele Que tem uma chega... atuação incrível. Não, ele chega, ele nem precisa falar nada, cara. Muda a música, ele fica com aquela cara dele, com aquela voz grave, e aí você já fica, caralho, O fudeu. chapéu, a Bíblia na mão, Sim. ou o livrinho, né, que é com as instruções, Nossa, é impressionante, Personagem assim. fudido, E cara. ele se mantém do E a início história- ao fim, cara, do início ao fim. E a história explicou de onde veio tanto foco e determinação. Que amor. Do amor, é verdade. Porque você fica Que amor. pensando, que ele é o cara maior filho da puta da face da terra ou da face dos mundos, né? É. Quando você vê a E é primeira nada, temporada. E aí na terceira, Cara, mas- você quer pegar ele no colo, velho. A hora que ele perde a filha. Sim. Ah, não. Perde a tua filha Mas- daquele jeito pra ver se não fica puto Cara, daquele Mas jeito. você também. sabe, não, então, Tá mas você muito sabe que esse é um personagem que eu gostaria que tivesse uma conclusão melhor, porque a Agnes mata ele e você fica, ué, por que Nossa, matou o sim. Noah? E a Eu Catarina não sei se eu também. entendi direito, cara. Catarina foi uma mãe que perdeu a filha, ou perdeu o filho, teve um fim E é ingrato. morta pela mãe. É, caralho, Nossa, que desgraça de final, cara. Que desgraça de meu mãe. pai chegou nessa cena agora. Ele viu essa cena, ele falou pra mim, ele ficou impressionadíssimo com essa cena. Puta, essa Eu cena achei é foda, mano. desnecessário. Eu achei Cara, desnecessário. Não, gente, E aquela atriz que acharam pra mãe, cara. você sabe onde mora a mãe, você sabe onde a mãe guarda a bolsa, você sabe onde a mãe deixa o cartão dentro da bolsa, você vai me abordar a mãe no meio da porra da floresta Opção A. com Já possibilidade de cansou de apanhar violência. da mãe, né, cara? Já cansou de apanhar da mãe, não aprendeu nada, É. cara. Que é bicho ruim. Deixa eu assaltar aqui com essa faquinha de rocambole. Maluco, E assim- mas morreu na pedrada. Mas assim, eu tava pensando dos obstáculos práticos que os roteiristas iam ter com a Catarina. Porque assim, a Catarina quando morre, tipo, ela tava indo atrás do filho. Mal sabe ela que a filha morreu também. É verdade. Então, mano, Caralho, pensa é essa foda, mulher mano. sofrer de novo. Foi até melhor ela ter morrido.
Sim. Poupou o Só um sofrimento. alívio, né, cara? Sabe, tipo, quando o Trinity morre no Matrix, fala, não, beleza, melhor morrer todo Olha, mundo. Estendendo um pouco... Morre aquele todo lance, né, cara? morre, Neo. Morreu, você Mas fala, tudo bem, descansou. Estendendo um pouco o que você tá falando, Fred, Dark prova que todo mundo que vive mais sofre mais, né? Quanto mais você viver, Nossa, mais você vai tomar no cu, né? É isso. Melhor morrer verdade, antes. né, cara? Melhor morrer. Nossa, Prova verdade. disso é o Jonas Sim. chiclete Sim. mascado, né, cara? Se quiser escolher alguém, eu escolhi aquele primeiro menino que é morto, que era amiguinho da Elizabeth. Que é o que morre mais rápido. Pronto. Aliás, eu acho que eu sei qual que é o meu personagem favorito. Eu tava meio refletindo até agora, eu tenho um favorito. Ai, caralho. Já Qual? sei, Eric O Obendor. Waller. Eric Obendor. Waller. O Waller, Ah, gente. o cara do olho. Vola. Gente, eu não sei vocês, mas eu tive que pausar porque eu entrei numa crise de riso quando eu vi ele sem o braço no mundo dele. Não, aquilo foi... Coitado, cara. Só muito falando, ele só aleatório, se né, ferra. Ele só se ferra. Não, Coitado, cara. e a série faz isso de propósito, dá um close na cara dele. Tá, mas quem que é essa pessoa? Ah, o Waller, você tá sem o tapa-olho. E quando você se dá conta disso, eles mostram. Arrancaram o braço. Mas eu tenho uma dó desse personagem, cara, quando o Clausen vai chegando cada vez mais perto da investigação, que ele dá aquelas engolidas em seco, sabe? O Waller é um querido. É legal porque ele é tipo uma Charlotte carismática, só que ele só se ferra. Não, É, coitado, Tem cara. uma Todo mundo dá curiosidade. patada E ainda nele, ficou né? com a Marta. Com a Não, com Marta? a Marta não, ficou com a Vai- Hannah. Ah, não, desculpa, com a Hannah. Troquei o nome. Ele ficou com... Não, imagina que par bizarro. Ficou com a Marta. Puta que Não, pariu. ficou com a Hannah. Vai ser traído no futuro, só se lasca. Uma coisa curiosa da parada do olho dele, que eu acho que não sei se foi o Léo, se foi o Fê que contou, parece que ele tem o olho zoado porque quando ele foi começar as gravações ele teve um acidente, né? Machucou o olho. Falaram que o que aconteceu era o personagem aparentemente não precisava ter esse problema no olho. Mas aí o ator se machucou em alguma coisa, tanto que na primeira temporada ele tá usando tipo um curativo, né? Não é nem um tapa-olho. Aham. É, tá Ele até tá com com machucado no curativo, nariz, cara. Aí né? na segunda temporada que ele fica com tapa-olho. Eles fizeram uma piadinha na primeira temporada, no carro que ele vai contar, e aí não deixa ele contar e tal. Só que aí os fãs começaram a fazer teoria sobre aquilo, e eles falaram, vamos demais. manter o cara com o olho, tá ligado? Aham. Aí na segunda temporada ele vem com tapa-olho. Aí como ia ter um mundo diferente, eles falaram assim, ao invés de inverter o olho, vamos tirar um braço, sabe? Já Cara, que tá na zoeira, assim, Essa vamos... é a maior trollada de Eu toda a série. tenho muito carinho, porque é a única piada real da É série. a piada real. Sim, essa sim. piada real. É a piada real. Eu queria ver esse maluco tirar aquele tapa-olho e ter heterocromia. Ia ser muito bom. Os fãs iam pirar. O Ia maluco ser. ia passar mal, cara. Eu ia falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Tinha que ser a cena pós-créditos. Tinha que ser a cena Imagina, pós-crédito isso ia do... ser chocante. Caralho, eu ia ficar muito chocado, cara. É, tipo, eles estão no jantarzinho, a Hannah fala, mas já tá melhor seu olho, não dá pra você tirar já isso? Ah, dá sim. Daí ele tira, pá. Filho da Cláudia. Aí até aquele sonzinho que é o personagem principal de Dark, não é? Que é aquele... Aí a porra acaba. Aí ele vira e solta, né? O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Que é aquela cena. Aquela dela. Here it ends. Gente, o que vocês acharam de, tipo, ser um Tannhaus, não aquele, né? Que criou a Siquimundus e não o Jonas, como a gente ficou pensando na primeira e na segunda temporada. Na segunda, na verdade, né? Que é apresentado o Adam. Então, Eu achei completamente irrelevante. é isso que Eu tava cagando pra quem criou a Siquimundus. Na terceira temporada, quando começou a vir um monte de coisa, eu fiquei Não, tipo, Léo. pau no cu da Siquimundus. Eu vou te falar por que eu achei relevante, tá? Eu achei relevante, eu gostei muito da solução que deram. Eles dão umas pinceladas de coisas ocultas, assim, que não combinavam com a construção do personagem do Jonas. Ele tava tão focado naquele objetivo dele que você fala, cara... Quando que esse maluco começou a estudar hermetismo? Quando que o Noah resolveu fazer uma tatuagem de tábua de esmeralda nas costas e o Bartos depois, né? Você fica tipo, caralho, qual o sentido dessa porra toda? E aí você descobre que tem já uma sociedade com toda essa base que apoiava os caras. Eu achei isso muito interessante. Até, o Fê, eu acho legal essa explicação que você deu, mas aí o motivo de ser um Tannhaus, tataravô, sei lá, bisavô do Tannhaus que faz a máquina do tempo, esse é um motivo, assim, relevante ter sido um Tannhaus. Poderia ter sido qualquer outra Não. pessoa
que criou a Não organização. concordo, cara. Não concordo, inclusive, pela explicação do Léo. Pelo seguinte, lembra que ele fala que não importa tanto tempo que as coisas vão acontecer iguais? Então você acha que já era uma coisa que já vinha disso, de família, de uma concepção? Lembra é que o isso? Helg, no mundo 1, ele teve aquele ferimento na orelha quando ele era criança, Sim. né? E o Helg do mundo 2 teve o ferimento no olho quando ele já era adulto. Sim. O que acontece? No mundo 1, o Tannhaus também perdeu a família e ficou com essa coisa de alterar o mundo, alterar o tempo, assim, pra poder mudar a história. Só que isso aconteceu muito tempo antes, em 1800 e pouco. E essa é a ligação da parada. Mas o que eu achei legal só é porque mostra como a família Tannhaus tem esse ímpeto de mexer com alguma coisa no tempo. É uma família que não aceita que as coisas saiam de uma forma... Como tem que ser. Não, de uma forma ruim pra eles. Porque, por exemplo, Sim. o Tannhaus, entre aspas, criou a máquina do tempo no mundo ali e tal, porque ele recebeu os papéis pra criar a máquina do tempo. Só que a gente percebe do outro Tannhaus, que é o pai do Tannhaus cego, ele é o fundador de Sigmunds, né? Ele tinha uma esposa que Sim. chamava Charlotte, que ele tava com o relógio lá, escrito Charlotte, lá pra Charlotte. E ele cria Sigmunds porque ele quer trazer a esposa dele de volta. Exato, a mesma história que acontece no terceiro mundo, só que aconteceu no primeiro mundo muito antes. Sim. E é isso que é a parada interessante. Tudo aconteceu igual, só que em tempos diferentes. E a gente sabe, pelas árvores genealógicas, que o Helg não é filho do cara, da fábrica. Sim. Só que a gente não tem um momento desse confronto, né? Do cara falando, ó, então, eu tô criando esse menino que não é meu, e aí? Exatamente. Sim. Deles se separarem, dela ter uma conclusão, sabe? É verdade. São pequenas coisinhas que a gente queria ver na série, mesmo que fosse, tipo, 15 segundos, sei lá, 5 segundos Então, disso. isso é uma coisa que eu acho que faltou. Eles poderiam ter, se tivesse mais tempo. Não sei, eu não acho que precisaria mostrar, tipo, quem é o pai do Helg, essas coisas. Mas pelo menos mostrar como isso afetou o relacionamento do Bernd Doppler com a Sim. esposa e como isso levou Sim. a ele a ficar com a Claudia Tidman. Porque isso é uma coisa que Sim. o Steve ficou meio jogado mesmo. Sim, ele deixa a fábrica pra ela no começo e você fala, ué, por que caralho não deixou pro filho? Deixou pra essa mulher. E depois você até Sim. entende o motivo. São pequenas coisas que a gente queria ver resolvido, não só pra ter isso daí equacionado, mas pra dar o peso emocional que a Exatamente. gente acreditava que o arco merecia, né? Não, por exemplo, a revelação do pai da Regina. Informação importante que, se eles tivessem explorado um tempo a mais... Eu vi o momento em que a revelação, ou a não revelação, foi feita, no fim da última temporada. Mas, quem sabe uma resolução emocional pra essa situação... Seria bacana. Sim. Em vez disso, quiseram ficar mostrando o romance de Bartosz e Cilia. Mas era um romance, mas é um foda. romance importante, né? É importante. Por conta dos personagens que gera, né, dessa Sim. relação. Mas era o Noah e a Agnes. Isso prova Sim. a falta de tempo para poder explicar coisinhas pequenas que não sei o quão relevantes poderiam ser para um para outros, mas poderiam ter explicado. Era o que? Era um episódio Sim. a mais? 2 episódios a mais? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em duas coisas, cara. Em, tipo, por que a Agnes saiu do Sigmundos? Qual foi a treta, né? Então, a minha sugestão é de, depois que o próprio filho, que é o Noah, né, mata o pai deles, que ela ficou putaça, né? É. Mas isso poderia ter sido melhor explorado. Eu acho que foi exatamente isso. Eu também acho. Então, mas foi mas- pouco explorado. Isso é o que Foi a gente pouco acha, explorado. não tem uma confirmação. E eu também achei muito bizarra ela ter que matar o irmão, cara. E por que esse porra desse Adam é tão sádico, cara? Primeiro o filho da puta vai e mata a mãe, né? Não. Já é um desgraçado. Mesmo a mãe sendo a Hannah. E ele é um cara muito sádico. Muito amargurado. Então, por que ele manda o Noah matar o pai, a Agnes matar o irmão? Qual é o lance dele, cara? A sociedade molda o homem, né? Depois de tudo que o Jonas sofre pra virar o Adam, toma no cu pra caralho, é difícil ele ser uma pessoa boa no final. Cara, Mas- o bicho ficou muito filha da mãe, É mano. que também, assim, da mesma maneira que com a Eva, esse tipo de... Assim, cobrar esse tipo de atitude dos subordinados não deixa de ser uma prova de lealdade, ainda mais no contexto Sim. que você não pode confiar em ninguém. Exatamente isso que eu ia Então, falar. você tá Nossa. de volta mesmo? Então, faz isso aqui que eu tô Mata precisando seu irmão. agora. É. Caralho. A Agnes era isso, né? Tipo, eu quero voltar, então mata seu irmão. Mas olha que coisa engraçada, né? A Agnes tem aquele contato com a Cláudia e ela meio que segue o papel que a Cláudia determina pra ela. Então você fala, bom, agora ela tá infiltrada no Sigmundos. Isso vai ter alguma relevância pra história. Não tem. Ela é só mais um peão na mão da Cláudia também. É que é verdade, todos ali são peão na mão da Cláudia. Cláudia arquiteta. Cláudia arquiteta dos mundos, né? Um outro personagem que eu gostaria de que tivessem explorado mais era o Boris, né? Boris Nivas. Sim. Niva. Sim. Alexander O cara Kula. chega com esse sobrenome que
parece a junção dos sobrenomes principais da série. E você fala, caralho, deve ser filho da Marta e do Jonas. Ou você fica esperando que o cara é um viajante do tempo, que ele chega baleado na cidade, né? Cria todo um suspense. Na segunda temporada tem o Alexander investigando. Tem o Clausen. Desculpa, o Exato, Clausen é um investigando. personagem interessante pra caralho. Chegando lá, cutucando tudo, sabe? Pegando a galera, tipo, mentindo e Não, tal. e botando ele lá, do tipo, E aí? você não é meu irmão, né? Que conta a história toda, né? Do nome. Exato, Nossa, aquilo é puta história foda, sabe? sim. Personagem muito interessante. E aí, tipo, mata o arco, cara. Tem uma conversinha dele com o Bartos. Fim da história. Sei lá. No fim eu das também- contas, ele acaba sendo mais interessante pra história do Clausen, né? Sim. Do que pro próprio arco que ele construiu antes. Mas pra mim, assim, no fim das contas, essa questão da junção dos nomes, que eu não tinha me atentado antes, no fim das contas, acaba sendo até simbólico porque ele é o dono da usina, né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que cumpriu o papel. Embora tenha prometido mais, mas Sim. encaixou. Nesse sentido, encaixou. Simbolicamente, é o dono da merda toda. Então, cara, mas sabe quando a criança tá brincando com aqueles brinquedos de encaixe, que tem estrela e quadradinho, ela fica Sim. forçando pra encaixar errado? Sim. Eu senti um pouco disso na terceira temporada, assim. Eu acho que alguns encaixes foram muito forçados. Aham. O grande exemplo disso é da Regina não ser filha do Tronte. Foi muito pra justificar que a demônio lá branca ia ganhar e no mundo dela ia salvar a filha, já que ela não fazia Sim. parte do Por ciclo. que o Tronte tinha que matar, Então, mas isso que eu né? tô falando, faltou mostrar, né, Sim. alguma coisa. Encaixou. Assim, o que torna pra mim o final satisfatório é que encaixou. Se o encaixe foi plenamente satisfatório, Sim. né, pensando na expectativa que foi gerada, são outros 500. Eu vou falar de uma coisa que me frustrou um pouco. Ah lá. Diga. Não sei se a gente já tá indo aí pras revoltas em relação à série. Vamos lá. E pensando nos simbolismos, assim, um dos recursos dessas séries de suspense, de mistério, é você desviar a atenção do espectador pra ele construir um monte de teorias em cima das premissas que você construiu e depois você muda a premissa, ou muda a simbologia de alguma maneira e fala, olha, estava tudo na sua frente, mas na verdade é essa outra maneira que eu quero que você faça o link. Então, pra mim, a questão no final deles terem falado assim, olha, na verdade não são 2 mundos, são 3 mundos. Os caras fazerem isso depois de ficar a temporada inteira lascando na nossa cara o sinal do infinito Sim. e falar depois, não, era Tríquetra. Pra mim isso foi basicão, sabe? Eu falei, Dark, eu esperava mais de você. Mas assim, não estragou a experiência pra mim, mas foi uma saída clássica, eu diria. E como foi clássica, eu achei honesto. Eu falei, tá bom, beleza. então. Vou discordar de você e vou explodir sua Eu cabeça também discordo, agora. cara. Vou explodir Eu sua também cabeça agora. Opa! Vamos lá. Primeira Me ilumine, coisa, me ilumine, me ilumine. isso é o porquê a Cláudia descobriu o universo real. Por que a Cláudia descobriu que eram 3 mundos e não 2, né? Uhum. A primeira coisa é que a série estabelece que a Cláudia é uma pessoa muito inteligente, certo? Ela Sim. nos anos 80, ela é chefe do usina nuclear, né? Tipo, ela é uma pessoa que tem um intelecto Sim. acima da média. Ela entende Sim. o que Desde o Burn... criança, né, cara? Ela dá aula pro Sim. Helga. E quando o Bernd Doppler explica pra ela o negócio de partícula de Deus, ela consegue entender tudo aquilo, estuda aquilo, faz várias pesquisas por anos, mostra ela fazendo Grava as gravações. fitas, tudo. Exatamente. Agora, a série mostra pra gente, Fred, isso aqui que é foda. É que a gente fica tão apegado ao negócio de Jonas e Marta que a gente não percebe o que a série tá falando. O personagem principal da série, que sabe a coisa, é o H.G. Tannhaus. E ele fala, eu até marquei a frase aqui, ele fala pro Jonas adulto, quando o Jonas leva a máquina pra ele consertar lá e tal, e aí o H.G. Tannhaus fala essa frase aqui pra ele, ó, nada está completo sem uma terceira dimensão. Não existe apenas em cima e embaixo. Há sempre o meio. A Cláudia repete ipsis literis um trecho da narração desse episódio, quando ela vai falar pro Jonas, da terceira dimensão. Ela fala, nosso pensamento é marcado pelo dualismo. Entrada, saída, preto, branco, bem e mal. Sim. Tudo vem em pares Mas aí- opostos. Mas sempre existe uma terceira dimensão. Eu só não consigo entender direito como que a Cláudia sabia dessas coisas, sabe? Como que a Cláudia viajou para outro mundo? Quer dizer, ela não deve ter viajado, né? Mas como que ela sabia o que fazer, sabe? Pra parar. Então, porque ela já tinha, tipo, o contato direto, diferente de todos os outros, Com os 2 mundos. dos 2 mundos. Eu acho que isso influencia muito as decisões dela e as descobertas. Eu acho que esse é o Enquanto ponto eles estavam principal. olhando só pra uma árvore, sabe, tentando, tipo, engatinhar nas coisas pra tentar manipular os fatos, ela tava vendo as 2 árvores. E já sabia que tinha uma terceira. E sabia que tinha em cada uma 2 realidades, né?
que era. Ela inferiu, né? Ela inferiu. Ela apostou, E ela né? só Sim. Chutou. E ela só conseguiu fazer isso porque ela matou Cláudia B e conseguiu transitar entre as duas situações, né? Livremente, né? Livremente. Ela ficou recebendo informação privilegiada das duas, né? Exatamente. Diga-se de passagem, ela apostou alto várias vezes, né? Porque essa de se matar ou matar a sua versão de outro mundo e tentar Que tava ajudando ela, e inclusive, tentar né? passar por duas pessoas, né, em dois mundos diferentes, e ainda enganar quem aparentemente no outro mundo sabe mais do que você, que é a Eva, olha, mito. Cláudia, Essa personagem merece é o fudida troféu mesmo, cara. maior personagem. Mas eu vou falar uma coisa que eu não acho que ela correu muito risco, não, mano. Sabe por quê? Porque quando ela mata a outra Cláudia e ela vai pro outro mundo se passar pela Cláudia e tal, ela já conheceu uma Cláudia que passou por tudo isso. É verdade. Ela sabe que ela vai viver. Ela tá naquele ciclo. Na pior das Não tem Cláudia hipóteses... velha no mundo da Marta, Cláudia velha, já voltou pra falar com a Cláudia 84. E essa Cláudia que matou a outra lá não tinha voltado ainda. Ela sabe que ela ia ter que voltar uma hora. É verdade. Pra mim, o momento em que a Cláudia A mata a Cláudia B é de uma sagacidade. É meio aquele momento que acontece em alguns filmes de ficção científica, que é meio beta-tester, sabe? Tipo assim, deixa eu ver o que acontece se eu fizer essa coisa sem noção aqui. Tipo, o momento em que o Neo percebe que a saída pra ele ganhar o jogo é ele não continuar lutando. Pra mim, foi esse o nível de sagacidade. Assim, Sim, ele quebrou o verdade. jogo. Pra você ganhar o jogo, você precisa quebrar o jogo. Quebrar as regras, né? Quebrar as regras. Então, qual foi o custo emocional? Imagina a dificuldade de você matar a sua versão do outro universo. Sim. Você tá olhando pra sua cara. Isso é muito semelhante. É uma coisa em comum que a Cláudia tem com o Jonas, né? Os dois são pessoas muito determinadas. Sim. Tipo, e a Cláudia, ela tem um negócio que ela... Parece que, de alguma forma, ela sabia que tinha alguma forma dela salvar a Regina. E quando a Sim. outra Cláudia fala pra ela que o jeito é seguir a Eva, o escambau, ela tá falando, não, porque isso vai continuar nesse ciclo e a gente não vai sair disso nunca. A Regina vai continuar morrendo. Não é assim que as coisas vão acontecer. Sim. E eu acho que é nesse momento que ela Caramba. começa a se tocar no que o Tannhaus já tinha falado anteriormente, sabe? Existe sempre um terceiro caminho, existe sempre um meio. E que meio é esse? E é a partir dali que eu acho que ela vai tentar encontrar. Caramba, Muito uma foda. coisa que me ocorreu agora, eu não sei se vocês já tinham parado pra pensar desse lado, mas eu tava pensando em termos de construção de personagem, qual que era a razão da heterocromia da Cláudia? Aí agora me ocorre que é porque ela tinha a visão dos dois mundos. É muito Ah, foda, né, foi cara? genial. Genial. Muito Caracas. foda. Ela enxerga o mundo dark e o mundo light, né, cara? Exatamente. Por isso que é um claro e um escuro. Nossa, Nossa, arrepiei. Caralho. eu tô... Nossa, eu nem vou dormir hoje. Caralho, o Fred detonou agora. Aproveita que você tá nesse momento inspirado, cara, e me explica, por favor, por que tem um Urish no mundo 2? Vou te Nossa. falar pelo seguinte, cara. Opa, me fala. O Urish só existe porque deu uma pane naquela máquina do tempo durante o apocalipse e eles foram parar em 1800 e pouco. Aí o que acontece? Lá nesse tempo, o Bartosz conhece a menina da cicatriz, a Scylla. Tem o Noah e a Agnes. Da Agnes nasce o Tronte, que é pai do Urish. Se nada disso aconteceu no mundo 2, como é que esse porra nasceu? Ué, mas é da mesma forma. Não. Lógico que sim, filho. Como, mano? Quem salva a Hannah do Apocalipse no mundo 2? Não lembro. O Egon. O Egon mais velho vai lá. E o Egon é instruído pela Marta, que é a Eva lá, fala pra ele, vai lá salvar e garanta a sua linha genealógica. Ou seja, ele provavelmente vai lá velho, salva a Hannah, levando ela pra 1950 e poucos, quando ela vai conhecer a versão dele mais nova. Então, mas essa é uma das coisas, eu entendo todo esse sentido, mas quando aparece todos aqueles viajantes no tempo, que aparece inclusive o Egon, né, com a Cláudia e tal, você fica, ué, esse cara tá viajando no tempo? Eu gostaria que tivesse mais tempo de tela pra explicar essa Não, porra. eu concordo que poderia ter mais tempo pra deixar um pouco mais claro e tal, explicar um pouco melhor. Mas eu acho que deu pra entender, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Não sei se foi exatamente o que a série quis mostrar, mas foi isso que eu entendi quando eu vi aquela cena. Cara, eu acho que faz muito sentido esse lance que você tá falando pelo seguinte, porque a Marta mostra, né, que tipo, ela forçou a barra, diferente do Jonas, né, que tá tentando quebrar o ciclo, ela força a barra pra que tudo aconteça igual. E tipo, ela só força isso não por, eu quero fugir disso ou qualquer coisa do tipo, mas pro filho dela poder nascer.
E isso é uma parada bem legal. Eu acho que o que reforça esse negócio que você falou é que enquanto o Adam tá mandando as pessoas pra cada um dos tempos, né, pra cumprir o papel, ela tá fazendo o mesmo. Sim. Então acho que tem todo esse sentido. Independente do tempo, né, que a parada aconteceu, a parada tem que acontecer daquele jeito. E tudo foi manipulado pelos dois. Agora, eu queria falar uma coisa aqui. Um pouco antes de gravar o podcast, eu comecei a refletir um pouco sobre. Que é como tudo que acontece em Dark, tudo que acontece dos ciclos, é por causa de uma única pessoa. Quem? O filho da Marta e do Jonas. Por causa? sim. Tudo. Por Como causa? assim? Como assim? Literalmente tudo. Todos os acidentes Ele é a acontecem. origem, né? Todos os acidentes acontecem. A usina só existe por causa dele. Ele Sim. é o cara que Sim. ocasiona todos Nossa, os sim. acidentes em todos os anos. Ele é responsável por tudo. Tanto que chamam ele de ponto de origem, né? Tem um negócio até que a gente tava conversando antes, que o Fê falava daquela carta pro Clausen lá. E foi ele que escreveu. Ele que O escreveu? episódio 7 da segunda temporada, foi até sim, procurar o sim. episódio. O episódio 7 da segunda temporada, o Alexander lê um trecho da carta. E o trecho da carta que o Alexander lê é o seguinte: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir se convence de que nenhum sim. mortal consegue guardar segredo. Temporada 3, episódio 3. O Infinito fala exatamente ipsilitz, a mesma coisa Sim. pro cego Tannhaus, Pro que é velho. o avô do HG Tannhaus, antes de matar o cara, porque ele ia falar que tinham Verdade. viajantes do tempo. Sim, genial. Verdade, muito bom. E por que ele Muito traz bom. o Clausen pra lá? Porque é o Clausen que abre os barris que ocasionou no Apocalipse em 2020. Sim, é isso aí. Sensacional. Caralho, muito foda. Muito bom, muito conectadinho, né? Só existe usina porque ele obriga o cara a assinar os papéis pra usina existir. Sim. Tanto que no mundo verdadeiro do HG Tannhaus, o mundo real, não existe usina. Não sei se vocês repararam, Sim. mas quando o Jonas aparece lá Sim. com a Marta naquele cruzamento, não tem usina. Tanto não tem usina que a menina não tem câncer por conta disso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse personagem ainda, que é a origem. Claro. Porque pra mim, não ficou claro o porquê, na prática, sempre aparecia a criancinha, o velhinho, em que momento ele se encontrou com ele mesmo e eles entraram em conluio com eles mesmos pra aparecer daquela maneira, pra fazer aquelas coisas. Na prática, eu também não entendi o motivo. Não existe um motivo, né? Aquilo pra mim é só uma alegoria que tá mostrando que ele tá vendo simultaneamente as coisas ali. Porque é o mesmo motivo de por que que aparece a Marta velha, adulta e novinha ao mesmo tempo. Não tem um motivo pra acontecer. Tem uma hora lá que vira Marta em Marta Verso. 4 Martas. Então, 4 Martas ao mesmo tempo. Não tem um motivo pra Martas. acontecer Só aquilo. faltou o Flash, né, cara? Mas pra a bagunça ficar completa. A alegoria, mano. Eu acho que é uma alegoria pra mostrar principalmente uma coisa, sabe? Você tem ali uma versão dele no passado, uma versão dele no presente e no futuro. E a única pessoa que age de fato, É a do presente. é a do presente. Porque a única ação que você pode fazer como ser humano é no presente. Você pode olhar pro seu futuro e olhar pro seu passado. Mas a única coisa que Então, você pode fazer agora é no seu presente. Mas tem... Não, Sim. calma, gente. Tem uma explicação pra isso que tá na própria série. Eles usam muito alguns elementos de ocultismo e ele, tipo, é uma representação de um símbolo que aparece várias vezes, que é a triquetra. Ele é, tipo, o 3 perfeito, o 3 sagrado. A tridimensão, Eu até os fiz 3 uma- mundos, tudo aquilo. né? Eu até fiz uma anotação aqui que eu acho que vale pra essa sua pergunta, assim. A triquetra é um símbolo que significa o infinito, tanto que a gente tá chamando esse cara de infinito, né? Nas 3 dimensões ou a eternidade. E ela, tipo, é um símbolo tão forte, cara, que você vê ela até hoje na bruxaria, representando a Hecate, que mostra a donzela, a mãe anciã, que é como esse personagem é apresentado pra gente. E ele também é um símbolo cristão da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso também já dá a dica pra ter os 3 mundos, sabe? Não existe um mundo sem o outro. Então esse negócio de, mundo real, mundo imaginário, pra mim isso não faz muito sentido, porque os 3 mundos existiram, Sim. Sim. sacou? Do ponto de vista simbólico, pra mim, esse personagem tá muito bem resolvido. Assim, eu entendo a simbologia. Pensando agora, eu acho que eu gostaria de ver, quem sabe, um spin-off. Ele crescendo, então mostra ele criança, mostra ele crescendo, o eu dele do presente, adulto, recrutando o eu dele do passado e fazendo a mente do moleque pra ele ficar com aquele olhar de psicopata. Ele fazendo Sei. filho, né? Mas é que... Mas então. não vai fazer sentido isso, Fred, pelo seguinte. Aham. Esse personagem, ele já foi construído como uma trindade. Tanto que ele Exatamente. nem recebe nome. Sim. O problema, Sacou? Fred, é Olhando que por esse a lado, gente, sim. você tá olhando pra situação toda com uma visão temporal linear. A partir do momento que ele Sim. nasce, os paradoxos se criam e já existe a versão Exato. dele adulta, Ele já velha e criança. Ele já é essa versão de 3 pessoas. E aí é interessante que ele, diferente dos outros que tiveram vidas e tudo mais, ele só vive pra continuar o ciclo, pra amarrar os nós. Tanto que ele é o mais obstinado da série. Né? Exatamente. Ele faz o que tem que ser feito.
E não tem conversinha, né? Sim, não O tem. personagem é muito sinistro, cara. Eu queria saber se vocês curtiram aquele final do jantar. Achei uma bosta aquele jantar. Caralho, por quê? Não, eu tô brincando. Eu acho que... Pra mim foi tipo o enterro de Nossa, Lost. eu achei o jantar fantástico. O que a Hannah fala é espetacular. Então... Mas eu passei por esse negócio de caralho, não gostei. Aí eu fiquei pensando, fiquei digerindo. E aí eu falei, não, faz sentido, gostei. Foi um bom encerramento. Eu vou ser sincero que eu acho que eu vou precisar ver tudo de novo. Mas só pra concluir o meu sentimento na primeira visão, é só um jantar. E entre amigos, e aí assim, tipo, mas por que eles são amigos? Porque nenhum deles, assim, eles ninguém era tão amigo em nenhum dos dois mundos. E aí foi só um jeito de acabar rápido, no meu sentimento, tá? Você pode discordar. Eu discordo. Ô, Léo, você vai partir pra defender a cena agora, né? Porque eu queria entender, já que a gente ainda tá falando do negativo dessa cena, por que o Felipe não gostou inicialmente dessa cena? Cara, só porque a gente tá falando do lado ruim da cena, digamos. Sim. Ou da impressão ruim da cena. Porque Eu eu acho que amei eu tive essa cena, eu amei. Então, Amor logo de cara? Amei logo de cara, depois eu falo por quê. Tá. Não sei, cara. Eu acho que eu fiquei com esse negócio do Gui de... Por que aqueles personagens estavam juntos? Eles não tinham uma relação tão boa ou tão próxima sem todos aqueles que faziam parte do ciclo. Então, não sei, eles tinham personalidades tão cagadas nos mundos que foram apresentados pra gente que eu acho que ia ser difícil eles serem amigos lá. Foi esse meu sentimento, Fê, como o seu. Não, então, depois eu fiquei digerindo, eu acho que os diálogos lá são muito interessantes, e uma justificativa que eu até achei, assim, pra mim, é que a cidade é minúscula, a Catarina e a Hannah eram amigas de escola, de infância, ela só fodeu com essa amizade toda, por conta do Uri, né? Que não existe mais. Sim. Eu achei interessante, cara, sem Charlotte, o Peter ter ficado com a Bernadette, porque mostra até que no segundo mundo, né, que ele tinha uma relação com ela. Quando ele vira um pastor lá, você vê que ele recebe um rapaz e é a Bernadette. Eu achei isso muito legal. Só caiu a ficha depois pra mim. Eu falei, cara, aquele moleque ali, nossa. Então, eu achei interessante, só que eu tive que digerir aquela cena pra ver que realmente ela fazia sentido, assim, sabe? Porque a Hannah até tem um discurso e fala, então, eu vou ter um filho e eu quero que seja Jonas. E, tipo, isso não é um gancho, tipo, nossa, o Jonas vai nascer nesse mundo, não. Ela só gostava desse nome e foda-se. Então, tipo, eu fiquei com esse sentimento de caralho, sabe? Mas eu acho que é muito porque os personagens interessantes, eles faziam parte do ciclo. E aí, naquele mundo, não tinha mais ciclo. E eu falei, bom, acabou os personagens interessantes. O que eu acho foda é a Hannah falando no final. É quando ela fala do sonho que ela teve. Que ela fala que todo o sonho que ela teve, de uma vinda em que era diferente e tal, e que de repente quando tudo acabou, quando tudo ficou preto, aconteceu o apocalipse, ela não sentiu tristeza, ela não sentiu apreensão de ter acabado tudo. Ela sentiu paz, como se ela não precisasse fazer mais nada. Exatamente isso que aconteceu com o Jonas e com a Martha. Eles quebraram o ciclo. O Adam conseguiu o que ele queria. Dark é pra mostrar pra gente sobre como a gente passa os nossos traumas para gerações futuras. E como a gente deve fazer tudo, por mais difícil e mais duro que seja, para interromper esse ciclo. Verdade, o que eles precisavam era acabar com tudo. Era escuridão. Nossa. Era paz. Eles eram uma falha mesmo, o único jeito deles terem paz era daquele lá. Senão ia continuar aquele ciclo terrível, que a gente não sabe quantas vezes aconteceram. Pelo que a Cláudia fala milhares de vezes, Sim, né? E agora eles conseguiram paz. E a Hannah falando aquilo é tipo pra você entender que, por mais que seja triste que você perdeu a Martha e o Jonas, eles deixaram de existir e tal, era o único jeito deles poderem viver. E agora, de fato, eles se tornaram, como diz a série, um par perfeito. Pra mim... perfect zusammen. Pra mim, nesse momento, é o momento em que você entende 100% o personagem da Hannah, porque durante todo o seriado é muito fácil você julgar a Hannah como uma grandíssima filha da puta. Sendo que, olhando única e exclusivamente pelo lado dela, ela é uma personagem que sofre porque ela não tem paz, sabe? Ela é rejeitada nos relacionamentos e ela busca, usando as ferramentas que ela pode, manipular as situações. Sim. Pra ter algum tipo de alívio. Pra mim a Hannah, ela busca mais alívio do que qualquer outra coisa. Tanto que isso daí é mostrado muito naquelas cenas em que ela só quer ouvir um eu te amo de volta. Sim. É a insegurança dela que entra no caminho, né? Então pra mim, quando você junta a Hannah criança... Porque a Hannah criança, ela é muito likeable, né? Ela é muito querida. Verdade. É mais fácil de você se identificar com ela criança do que com ela adulta. E aí, quando você vê que no fim das contas, a máquina do Tannhaus meio que... Mas ela já é filha da putinha quando criança, né? Que é quando ela vai lá e faz aquela declaração pra polícia mentirosa.
Mas tudo bem. Sim, pra mim, a leitura que eu fiz disso é como se esse conflito que a personagem tem dentro dela fosse particionado pela máquina do Tannhaus. Pra mim, eu achei muito poético isso. É a leitura que eu fiz. Mas tão bem particionado que você vê de um lado a Hannah é a responsável pelo Urich trair, responsável por fazer ele pra cadeia, tudo isso e aquilo e tal. E do Sim. outro lado, ela é a esposa do Urich, né? Por mais que o Urich tenha saído do casamento, ela tá E ali isso grávida, não resolve tem um filho, nada. e aí ela aí o que acontece? A Charlotte é responsável pela traição e tal, mas você percebe que, de um lado, ela é tipo, ela fez o caminho certo, entre aspas, né? Vamos dizer aí. O Urich se separou da família e tal, mas agora eles estão casados, ela não é, tipo, a amante dele ou alguma coisa assim, certo? Ela não tá, Sim. tipo, fudendo o casamento pelas costas da outra, né? Sim. Mas ela Léo, você falou uma ela parada. continua chantageando o Alexander nos dois mundos, né? Então ela Sim. tem... Ela é maquiavélica. Sim. Sim. Manipuladora Esse é o ponto pra da caramba. Ô, Léo, você tinha falado essa parada, né? De que o Egon salva ela pra, tipo, levar e ela cumprir aquele papel dela. Mas, cara, ela tá grávida já. Aquele filho, quem que é? Se não é a Scylla. Eu acho que ela perdeu com a quantidade de sangue que ela tava soltando, né? Acho que era isso que deu a entender, que a quantidade de sangue que ela tá Que soltando. aquele lá. filho ela perde, né? Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. Eu queria só externalizar uma coisa que antes da gente terminar esse podcast. Eu queria externalizar aqui a minha admiração por um homem chamado Jonas. Eu queria só recapitular aqui o que esse cara passa, certo? Ele é gato, né, mano? Ele não só viaja pro caralho, fica um ano com a Cláudia e tal. O cara sobrevive a um apocalipse. Fica 30 anos no futuro, com a Cláudia enganando ele todo dia, falando, agora é Nossa, hoje que que vai, raiva, é hoje cara. que vai dar certo essa viagem. O cara fica 30 dias, anos filhas nessa. da puta, né? Não, dias não, anos. 30 anos, filhas Fica da 30 puta. anos com a Cláudia nessa putaria. Aí ele consegue viajar no tempo. Volta pra 2020 e fala, agora eu vou resolver esse negócio. Caga em cima do troço e tal, apocalipse de novo, ele vai parar em 1888. E tem que ficar mais 30 anos pra conseguir fazer a porcaria da partícula de Deus funcionar. Detalhe, Sim. ele foi lá com Bartosz, Francisco e Magnus, que não fazem merda nenhuma. nada. Os caras fazem Só nada. trepa, só Nada. trepa. E não Francisca fazem e nem Magnus filho. ficam se pegando, E o Bartosz ficam fica se chorando. pegando e é isso, O cara. Bartosz fica lá. O Bartosz reclamando e Você batendo não nele. fala pra mim quem é o Reclamando e Adam. batendo nele. E batendo cara. nele, dá umas 2 porradas nele, é verdade. Caraca, meu Mas é irmão. por isso que matou o cara. Jonas, disparado o cara que mais se fode nessa Disparado. série. Porque, tipo, se você pegar os dois destinos que esse cara teve, ele morreu no mundo da Marta, ou ele viveu o suficiente pra se tornar um Adam. E aí, quando ele tenta se matar, o Noah aparece falando que ele não pode, porque o eu dele Não do pode, futuro já prometeu. existe. É por isso que ele matou o Noah também, Na cara. verdade, eu acho que o Jonas tem que ser elegido um super-herói alemão. Então, ele foi pegando ranço, porque ele é o cara que você fala, mano, por que esse maluco não desiste? Porque ele queria desistir, só que não deixaram, cara. Mano, e aí ele vai juntando raiva. E aí, tipo, eu fico assim, é óbvio que ele vai ficar juntando raiva. Ele vai tentar se matar, o vagabundo não deixa. Ele fica tentando arranjar, fazer o troço dar certo. A Cláudia fica zoando com ele. Na hora que ele volta, fala, agora eu vou fazer esse troço dar certo. Não tem tecnologia pra fazer dar certo. Aí o Bartosz fica reclamando com ele. Francisco e Magnus fazem bosta nenhuma. Nada. A agonia que esse cara Não, esse deve cara ter sentido. sofre Você demais. entende claramente por que esse cara... Ele foi pegando uma raiva de todo mundo, né, Esse cara tá cara? chegando no ponto e fala assim, quer saber de uma coisa? Se eu fizer essa porra funcionar, eu vou explodir tudo. Quero mais ter apocalipse, todo mundo morra dessa merda. Quer saber de uma verdade. coisa? Eu não vou tomar banho mais. Não vou tomar banho. Desencanou do banho, cara. Mas, ó, a gente conversando aqui, a gente teve, tipo, o esclarecimento de várias questões, assim, que a gente tava na cabeça até essa gravação. Só que tem uma coisa que me deixou muito encucado, cara. Que quando a filha do Noah desaparece, que tem aquela cena que é emocionante pra caramba, ele chora, a menina lá muda, chora pra caramba, né? Por que que o cara volta no tempo e deixa a mulher lá no futuro, Por que cara? não leva a mulher junto com ele? Por que não levou É. junto? A mulher passou pelo diabo, cara. Ficou cega de um olho, com a cara toda zoada, sabe? Então, a impressão que dá que, na verdade... Bom, mesmo que ele tivesse levado, eu entendo que em algum momento ia precisar pegar a véia e voltar lá pro futuro, né? Mas mesmo assim, né? Sim. Por que que naquele momento ele abandonou, né? Não fica explicado. Não, e você não sabe como ele voltou no tempo, né? Pra começar todo o ciclo dele. E, tipo, nem por que que ele abandonou ela. É. Isso é uma parada que nunca saberemos, né? Nunca O sabia. relógio da Charlotte é uma parada que me chamou muita atenção. Porque na primeira temporada, quando a Elizabeth, criancinha lá, chega pra Charlotte e fala, olha, um cara chamado Noah aí com chapéu bizarro me deu esse relógio aqui e falou que era seu. Depois vai acontecendo as coisas, você vai falando, mas por que o cara deu um relógio pra Charlotte? E aí eu percebi que ele não deu pra Charlotte, mãe de Elizabeth. Ele deu pra Elizabeth pra ela guardar
pra entregar pra Charlotte, filha deles, no futuro. Tanto que Nossa, só depois que ele descobre incrível. que a Charlotte, Demais. a Charlotte, que é mãe da Elizabeth, é a filha dele. Tanto que ele chega chocado na casa do Tannhaus, lembra? Que ela tá mexendo Sim. nos negócios, ele chega e fala assim, você é minha Sim. filha. Essa cena foi E quem bem sabe- embaçada também, gente. E quem sabe ele nem poderia saber. Ele nem sabia daquilo. E ele nem poderia saber disso sob risco de... Ele só descobre quando ele pega as estragar folhas. E quando ele pega as folhas da Cláudia, depois que ele mata ela. E ele só, caraca, ele fala pra ela, você esteve aqui o tempo todo, eu te procurei por todo esse tempo. Que é Você onde ele tava fica aqui puto com o do Adam, meu porque lado. ele sabia que o Adam sabia dessa Caramba. parte. Não sei se o Adam ou a Não, Cláudia ele sabia fica dessa puto com o Adam parte. porque o Adam mandou roubarem a filha dele, né? É. Mas eu não entendi por que tanta frustração com o Adam, se o Adam já tinha falado pro Noah novo que ele iria trair. Então, mas Fred, pensa, é uma Mas coisa que é uma coisa quando... você saber, né? É, uma coisa é quando eu te falo assim, Não, eu vou não, te trair. tem- Outra coisa é quando eu te Não, traio. mas tem explicação pra essa parada, mano. Tem explicação pra essa parada. Pra mim não Porque ficou claro. o Adam sempre fala pro Noah, principalmente, que tudo isso tá acontecendo, que as crianças estão sendo mortas, porque é uma parada sinistra, né? Porque eles estão tentando quebrar um ciclo. E não porque eles estão querendo gerar o ciclo, sacou? Sim. Tá. Tanto É. que é o que o Noah fala várias vezes pro Helg pra consolar ele. Fala, não, calma, a gente vai encontrar o paraíso, a gente... Tipo, isso tem tudo um sentido. Você tem que Só que na continuar. verdade ele descobre que o Adam tava recriando o ciclo. Exato. E aí é onde é a tipo, frustração ele fala, máxima. mano, que palhaçada é essa, maluco? Você não tá tentando quebrar porra O nenhuma. Adam não tá recriando o ciclo. Ele tá fazendo o ciclo porque o ciclo tem que ser feito, porque na cabeça dele, ele acha que ele vai quebrar o ciclo. Exato, mas... Ele acha Sim. que matando a Marta ele vai quebrar o ciclo. Só que pra ele conseguir matar a Marta, Sim. ele tem que fazer tudo aquilo de novo. Sim. Só que daí ele conta parte da informação, né? Ele não fala quando que ele quer quebrar o ciclo. Sim. Ele mente em uma coisa, porque ele fala que vai quebrar o ciclo pra todo mundo ser livre, vai criar um novo mundo. E na verdade ele quer acabar com tudo. Aham. Sim. Essa é a mentira Isso aí. mais eficaz que tem, né? Você ressignifica a parada. Tipo, Sim. tudo é verdade, só que em É o, que é o contexto, copo né? meio cheio e o copo meio vazio, né? E ele fala Sim. o lado que ele quer contar pros outros. Sensacional. É. Eu vou fazer, só que isso vai ser depois que você morrer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido muito esse podcast. Foi feito com muito amor e carinho da gente pra vocês. Eu peço que se vocês estiverem ouvindo esse podcast no nosso site, vertigopodcast.com.br, por favor, curte o post, compartilha com seus amigos e comenta o que você achou dessa série, que lições você tirou, quais são as partes que você mais gosta e o que você notou na série que a gente esqueceu de falar aqui, porque realmente é muita coisa. As nossas redes sociais estão todas na descrição desse post. Os nossos podcasts estão disponíveis no nosso site, no Spotify e no YouTube. Espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima, galera. Anfang ist das Ende.